Meu nome é Kátia, sou professora de matemática da Escola E São Paulo e eu estou aqui gravando mais uma videoaula sobre operações entre matrizes. A habilidade a ser desenvolvida é a mesma das aulas passadas, que é compreender os significados das matrizes e das operações entre elas, na representação de tabelas e transformações geométricas no plano. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai ver um pouquinho das operações com essas matrizes. Uma matriz, ela é obtida pela soma dos elementos de matrizes do mesmo tipo. Então, quando eu tenho minha matriz A, minha matriz B, e eu vou fazer a soma dessa matriz, ela vai me gerar uma nova matriz, nesse caso a gente chamou essa nova matriz de C. Lembrando que para eu poder fazer a soma dessa matriz, as duas precisam ter o mesmo tamanho, porque eu vou somar os seus valores correspondentes. Então, o primeiro número da minha primeira linha com o primeiro número da primeira linha da outra matriz, a primeira linha com a primeira linha e segunda coluna da outra matriz, tá bom? Então, é sempre cada um com seu representante. Então, aqui, o que eu tenho? 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, 4 mais 4, 5 mais 5 e 6 mais 6. Pessoal, aqui, por coincidência, acabou sendo as duas matrizes iguais, tá? Mas não quer dizer que eu vou somar só quando eu tiver duas matrizes iguais, não. O que é importante, só posso somar quando eu tenho matrizes de mesmo tamanho. Por quê? Eu vou somar cada um com o seu representante. Se ele está na primeira linha e primeira coluna, eu vou somar com outro também da primeira linha e primeira coluna, tá? E aí, quando você faz a soma, você acaba gerando uma nova matriz, que nesse caso a gente chama de matriz C. Quando eu faço, ó lá, 1 mais 1 vai dar 2, 2 mais 2, 4, 6, 8, 10 e 12, tá bom? Então, gerou uma nova matriz, isso é soma de duas matrizes. Quando a gente fala em operação da soma, a gente aparece algumas propriedades, tá bom? Então, aqui a propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? Eu posso somar A mais B e somar B mais A, que eu vou ter a mesma resposta, certo? A propriedade associativa. Então, se eu somo uma matriz A com uma matriz B e depois vou somar com uma matriz C, vai dar na mesma, se eu pegar a matriz B e somar com a C primeiro e depois juntar com a A. Aqui, elemento oposto. Esse a gente viu que quando a gente junta, né, duas matrizes opostas ou simétricas, a gente sempre vai obter zero como resposta. E quando eu somo uma matriz com zero, eu vou ter sempre aquela matriz, né? Porque somar com zero é não mudar. Uma outra propriedade é quando eu somo duas matrizes e depois eu transponho essa matriz, vai dar a mesma coisa se eu transpor e depois somar, tá? Porque é o que acontece aqui, né? Como tá dentro do parênteses, eu posso fazer a distributiva, né? A elevado a t mais b elevado a t. Então, dá na mesma. Eu posso juntar primeiro e depois transpor. Na subtração de matriz, ela é obtida pela subtração dos elementos de matriz de mesmo tipo. Então, a matriz precisa ter também o mesmo tamanho. Então, o mesmo critério da soma a gente vai ter na subtração. A única coisa é que a gente vai fazer a continha de menos, né? Então, aqui no caso, a gente vai fazer 1 menos 2, 2 menos 1, 3 menos 8, 4 menos 4, 5 menos 5 e 6 menos 10, tá? Pra gente obter a matriz C. E aí, a gente tem a multiplicação de um número real por uma matriz. Então, é um número qualquer, eu vou multiplicar por essa matriz.
Então, aqui nesse caso, eu tenho a matriz A. Nesse caso aqui, ela é 2 por 2, porque é 2 linhas e 2 colunas. E eu vou multiplicar essa matriz A por um fator, por um número real, que nesse caso é 2. Então, aqui, o que a gente faz? Esse 2 vezes cada númerozinho que está lá dentro. Então, ó, 2 vezes 2, que vai dar 4, 2 vezes 3, 2 vezes 4 e 2 vezes 6. E aí, a gente acaba resultando numa nova matriz, tá? Pode chamar de B, de C, tá bom? A letra é o que menos importa. Então, o que eu tenho que saber é que eu posso ter um valor que está fora da minha matriz, mas ele multiplica a minha matriz inteira. Então, aqui, o que nós vamos desenvolver é a resolução do caderno do aluno do segundo bimestre, a atividade 9 da página 10, para que vocês consigam dar continuidade e fazer a atividade 10, tá bom? Então, vamos lá. Na atividade 9, ele fala assim: observe os dois polígonos representados no plano cartesiano. Então, aqui, ele traz para vocês os dois polígonos, o A, B, C, D e o E, F, G, H. Lembrando que os polígonos são os nossos desenhos, eles estão no plano cartesiano. O plano cartesiano é quando a gente tem lá o nosso eixo X e o nosso eixo Y, e cada pontinho, ele tem uma localização nesse plano cartesiano. E essa localização é sempre composta primeiro do meu X e depois do meu Y, certo? Então, vamos ver o que ele fala aqui. Esses dois polígonos são congruentes, isso quer dizer que eles são iguais, têm o mesmo tamanho. E podemos considerar que o polígono EFG é translação do polígono ABCD. Isto é, EFG foi obtido a partir de duas movimentações de ABCD, sendo uma na horizontal e outra na vertical. Então, lembrando, quando ele usa a palavra horizontal, ele está falando do nosso eixo X. E quando ele fala vertical, ele está falando do eixo Y. Essas duas movimentações, o que acontece? Por exemplo, o meu ponto A, ele vai caminhar na horizontal para chegar exatamente aonde? No meu ponto E. Quando eu trago A, eu trago todo mundo junto. Então, ao mesmo tamanho, né, o mesmo caminhar, o mesmo comprimento que o meu ponto A, ele vai se deslocar na horizontal, vai ser para o B, vai ser para o C e vai ser para o D. Porque quando o A caminhar, ele vai levar todo mundo junto. Então, se eu não quero olhar no ponto A, eu quero olhar no ponto B, eu posso? Posso. Você pode olhar no ponto que você quiser, desde que você leve esse ponto para o seu correspondente aqui. Então, por exemplo, se eu olhar no A, eu tenho que fazer o A chegar no E. Se eu olhar no B, eu tenho que fazer esse B chegar no F. Se eu olhar no C, eu tenho que fazer esse C chegar no G. E se eu olhar no D, eu tenho que fazer o D chegar no H, tá bom? Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Quando vocês levam um ponto, os outros todos vão junto, tá bom? E esse caminhar é igual para todos. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, vou usar aqui como base o meu pontinho C, tá bom? Mas podia ser qualquer um deles. Então, o meu ponto C. O meu ponto C, ele tá saindo na horizontal, ó, do meu ponto 3, tá vendo? Eu tenho que fazer esse pontinho C, chegar aqui no ponto G. O pontinho G, ele está no 8. Então, quanto C vai caminhar para chegar no ponto 8? Então, vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o ponto C vai caminhar 5 passos, 5 unidades, para chegar no G. Vocês podem ver que se eu pegar o D, ó, o D está saindo do 2. O H está no 7. Também vai ser 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, qualquer ponto que eu pegue, ele vai caminhar igual, tá bom? E um vai sempre trazer os outros juntos. Agora, isso é na horizontal. Agora, ele também tem na vertical. Então, a gente olhou aqui o C, mas poderia ser qualquer outro. Então, se eu continuar aqui no meu C, o meu C tá saindo aqui do 1, tá vendo? O meu C, a minha base do C, aqui nesse polígono, é o G. Então, tem que ver onde tá o G, ó.
Ah, o G está no ponto 3. Então, do 1, que é onde o C está, ele tem que chegar no 3. Então, do 1 até o 3, ele vai caminhar 1, 2 na vertical, certo? Então, vamos lá. Quantas unidades na horizontal e quantas unidades na vertical do polígono ABCD devem ser deslocadas para que ao final coincidam com o polígono EFGH? Então, é exatamente isso que a gente já tinha feito. Então, 5 unidades na horizontal e 2 unidades na vertical. Na letra B, ele fala, represente em uma matriz A 4×2, lembrando, esse 4×2, ele é o tamanho da minha matriz. Isso quer dizer que ela vai ter 4 linhas e 2 colunas. As coordenadas dos vértices do polígono ABCD, de maneira que cada linha da matriz contém as coordenadas de um ponto. Então, coordenadas, a localização do ponto, o eixo X e o eixo Y. Com a abscissa, que palavra feia é essa? Abscissa, nada mais é do que o eixo X na primeira coluna e a ordenada na segunda coluna. Então, abscissa, ele está falando de X. Ordenada, ele está falando de Y, certo? Então, coordenadas é a localização desse ponto, que é composta de X e de Y. Então, a localização desse ponto vai ser, quando a gente for olhar aqui no nosso desenho, quando ele diz 4 linhas. Por que 4 linhas? Porque são 4 pontos. Então, isso quer dizer que na minha primeira linha eu vou ter o ponto A, na segunda linha eu vou ter o ponto B, na terceira, lembrando que eu tenho que seguir a ordem do meu desenho, A, B, C, D. Então, o A é a primeira linha, o B é a segunda, o C é a terceira linha e o D é a quarta. Quando ele fala em coluna, ele está falando do quê? Do meu eixo, dos meus pontos, né? Do meu eixo X e do meu eixo Y, tá? Então, nas colunas, o que eu vou encontrar? As coordenadas do ponto. Então, vamos ver o que acontece aqui. Olha, o meu pontinho A. Quem é o X do meu ponto A? É 1. Quem é o Y do meu ponto A? É 1 também. Quando eu for olhar o B, quem é o X dele? 1. Quem é o Y dele? 3. O meu ponto C, quem é o X dele? 3. Quem é o Y dele? 1. O meu ponto D, ele está em cima do eixo X, então o X aqui é 2, para o meu Y, valendo 0. Então, é isso que a gente vai ter aqui. Então, a nossa matriz A vai ter as coordenadas. Então, lembrando, a primeira linha é a localização do meu ponto A. A segunda linha é a localização do meu ponto B. Na terceira linha é a localização do meu ponto C. E na minha quarta linha, a localização do meu ponto D. Vamos para o próximo. Represente em uma matriz B. Então, aqui também, agora, só que ele quer que eu chame de B. 4×2, 4 linhas e 2 colunas, as coordenadas dos vértices dos polígonos, só que agora ele quer que eu olhe o EFGH, de maneira que cada linha da matriz contenha coordenadas de um ponto, com a abscissa na primeira coluna e a ordenada na segunda. Então, a mesma coisa da anterior, só que agora o meu olhar, em vez de ir para essa aqui, né, vai para esse aqui, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que eu tenho que seguir a ordem. Então, na primeira linha vai ser o ponto E, na segunda linha o ponto F, terceira G e quarta linha o ponto H. Então, aqui, quando eu olho o E, no E, o meu X é 6. Quando eu vou lá para o meu Y, eu tenho 3. Quando eu olho o F, o meu X é 6 e o meu Y é 5. Quando eu vou para o G, o meu X é 8, o meu Y é 3. E quando eu vou para o H, o meu X é 7 e o meu Y é 2. E aí, a gente vai ter a matriz, que ele chamou de B, com a localização do ponto. Então, E, ponto F, ponto G e ponto H.
beleza? Eu só preciso tomar cuidado que eu tenho que seguir essa ordem aqui, porque se eu coloco os pontos de qualquer maneira aqui na matriz, já tá errado, hein? Tá bom? Vamos lá. Na letra D, finalizando, né, o que ele quer? Descreva uma matriz C, 4 por 2, de tal forma que A mais C seja igual a B. Nesse caso, a gente já tem a matriz A, porque a matriz A é do polígono ABCD. A gente já tem a matriz B, que a matriz B é do polígono EFGH. E ele quer que a gente descubra a matriz C. Então, eu tenho esse, eu tenho que descobrir esse. Isso mesmo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Isolar o C para a gente descobrir que conta que eu tenho que fazer para descobrir ele. Então, vamos lá. Então, eu sei que o C, eu posso dizer, né, que o C é a mesma coisa que B menos o A. Então, lembrando, o A que tá aqui, quando ele vai mudar de lugar, né, porque lembrando que o A e o B eu conheço. O que eu tenho que achar é o meu C, que eu não conheço. Então, isolando o C, eu vou ter que B menos A é igual ao meu C, tá bom? Então, B menos A, eu encontro o C. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, o que eu tenho? A minha matriz B menos a minha matriz A. Lembrando que quando a gente trabalha com matriz, quando eu vou somar e subtrair, eu só posso somar e subtrair matrizes do mesmo tamanho. Perfeito, as duas têm o mesmo tamanho. Por que isso? Porque eu faço operação, cada um com seu representante. Então, o A1 daqui menos o A11 da outra matriz. O A12 menos o A12 da outra matriz. Então, cada um com seu representante. Então, aqui, o que eu fiz? 6 menos 1, que deu 5. 3 menos 1, que deu 2. 6 menos 1, que vai dar 5. 5 menos 3, que vai dar 2. 8 menos 3, que vai dar 5, 3 menos 1, que vai dar 2, 7 menos 2, que vai dar 5, e 2 menos 0, que vai dar 2. Então, portanto, a nossa matriz C é essa aqui, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2. Então, vamos só entender uma coisa, lembrando que essa primeira coluna, ela não está representando o meu eixo X? Lembra lá na letra A que a gente diz que ele andou 5 na horizontal? Ó, exatamente o 5. Não poderia sair um valor diferente aqui. Então, ele tem que aparecer o 5, porque é a diferença de um ponto para outro, tá? Lembra que nós encontramos que na vertical, que é o Y, ele caminhou 2? Exatamente o que nós encontramos aqui. Tá bom? Então, isso aqui nada mais é do que o resultado que a gente encontrou lá na letra A, que a gente verificou quantos pontos caminhou de um para outro, tá bom? De um ponto para outro. Então, lembra que a Pro falou que qualquer ponto que vocês olhem, vocês vão encontrar o mesmo tamanho? Exatamente isso, tá? Porque quando um vai, o outro também vai junto. Então, eles caminham o mesmo ponto, o mesmo tamanho, certo? E é isso, gente. Então, obrigada pela atenção de vocês, tá bom? Muitas saudades de vocês, muitas saudades do nosso espaço, da nossa sala de aula, de ter vocês ali, a carinha de vocês, poder ter aquele contato especial. Mas a gente não pode, né? A gente só vê esse país todo bagunçado, que não vem ao caso. Mas é isso, tá bom? Obrigada, beijos, amo vocês, muitas saudades, espero ter ajudado vocês, que é essa a minha intenção. E não esqueçam de me encaminhar as dúvidas de vocês, é muito importante, tá bom? Então, eu peço que quando vocês vão fazer os exercícios, se tiverem dúvidas, conversem comigo, pelo WhatsApp, pelo Teams, que é a nossa plataforma, pelo YouTube ali, no final, acabei de ver a aula, tenho alguma dúvida, deixa ali que também ajuda, de repente, outras pessoas. Então, lembrem, tá bom? Que a nossa pergunta sempre vai ajudar o outro, né? De repente, é a mesma dúvida minha, é a mesma dúvida do outro, tá bom? Beijo, tchauzinho.